Oi, minha gente, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de ciência dos materiais, direto aqui do meu laboratório, do meu amigo Tony. Eu falei com ele que eu tinha que dar uma aula, que ele tem que dar uma pausa, estava ajudando ele a fazer essa armadura de ferro. Vocês sabiam que a armadura do Homem de Ferro não é de ferro, né? Mas isso fica para umas próximas aulas. Hoje a gente vai assistir uma aula de defeitos interfaciais, que são muito importantes, inclusive, para eu determinar as propriedades de alguns metais que o meu amigo Tony aqui utiliza na armadura dele. Então, vamos para a aula. Nas nossas últimas aulas, a gente estudou os defeitos pontuais, os defeitos lineares, e agora a gente está estudando os defeitos interfaciais, os defeitos, às vezes, em 3 dimensões, em 2 dimensões, que não são só os lineares. Os defeitos interfaciais, eles são, em geral, contornos que têm 2 dimensões e que normalmente separam regiões dos materiais que possuem estruturas cristalinas e ou orientações cristalográficas diferentes. Então, a gente aqui, da mesma forma que a gente definiu os meus defeitos lineares, eu vou também definir os principais tipos dos meus defeitos interfaciais. Os defeitos que eu tenho aqui, em geral, são as superfícies externas, os contornos de grão, contornos de fase, contornos de mácula e falhas de empilhamento. A gente vai ver exatamente nessa aula, em detalhe, cada um deles. Esse primeiro aqui, ele está aqui de bônus, né? Só para dizer para a gente que a superfície externa também é um defeito interfacial. O que eu estou querendo dizer por superfície interna? Vamos fingir aqui que a gente tem a nossa estrutura atômica aqui, e vamos fingir que essa face aqui que a gente está olhando é exatamente a superfície do meu material. O que eu vejo como uma região que eu tenho em defeito? Às vezes é uma região com maior energia, uma região mais reativa, uma região no qual eu não tenho ligações completas por algum motivo ou outro da minha estrutura. Se eu pegar um átomo aqui de dentro, esse átomo aqui vai ter ligado a um átomo aqui, um átomo aqui, um átomo aqui, e vários átomos em volta, e ele vai estar completamente estável com as minhas ligações. Porém, a minha estrutura aqui na minha superfície, você concorda comigo que essa superfície aqui, ela está ligada no átomo aqui de trás, ela está ligada no átomo de cima, está ligada no átomo de baixo, está ligada no átomo do lado, mas aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer de outra cor só para mostrar quais não estão ligados. Essa ligação aqui, ela não está ocorrendo, ou seja, é uma ligação que deveria estar ocorrendo, mas acaba sendo uma ligação vazia. Essa estrutura do meu material, ela está mais reativa. Por quê? Porque que deveria ter um outro material que ele gostaria de se ligar para ele ficar mais estável. E essa outra ligação aqui, vindo para dentro, no caso aqui para fora da tela, ela também está desfeita, então ela precisaria ser realizada. Então, esses dois tipos de ligações aqui, que elas estão faltando, elas acabam deixando a superfície do meu material mais reativa. E por isso muitos fenômenos elas acontecem na superfície. Por exemplo, quando você tem um material ocorrendo a corrosão dele, ele vai primeiro corroer a superfície. A parte interna de um metal, depois que a superfície dele teve a ligação dele, ele ligou lá um ferro com oxigênio, formei o meu óxido de ferro, formei o que a gente chama de ferrugem, a parte interna dele não vai enferrujar também. Por quê? Porque só a superfície dele que estava mais reativa, a parte interna não estava mais reativa. Então, por esse motivo, a minha superfície externa acaba sendo um defeito interfacial. Então, gente, depois do nossa superfície, o nosso outro defeito interfacial vai ser o contorno de grão. Sim, o contorno de grão, que a gente já chegou a ver em algum ponto aqui da matéria. O que é o contorno de grão? Né? Ele é o limite que separa 2 pequenos grãos ou cristais com orientações cristalográficas diferentes em materiais policristalinos, ou seja, eu tenho um material e ele está sendo formado aqui, eu tenho um grãozinho que está sendo formado aqui, eu tenho outro grão que está sendo formado aqui. O contorno de grão vai ser o limite do crescimento de um grão com outro grão. Então, dentro dessa região de contorno, eu vou ter um desajuste atômico na transição da orientação cristalina de um grão para outro. O que é isso, Júlio? Esse desajuste atômico da transição da orientação cristalina de um grão para o outro. Aqui a gente está vendo que esse grão aqui ele tem uma orientação cristalina e ele tem uma organização. Por exemplo, aqui, ó, essa linha aqui é a orientação cristalina desse conjunto aqui de grãos. E esse outro grãozinho aqui, que eu vou fazer de azul ou de amarelo, né, ele tem essa orientação aqui. Ó. Essa linha reta não está tão reta. E exatamente a diferença entre esses alinhamentos, que é exatamente isso aqui de azul, que eu vou reforçar para vocês,
Aqui, por exemplo, é uma linha dessa orientação. Aqui eu tenho a outra orientação. E esse ângulo que é formado entre uma orientação e outra é o meu desajuste atômico. Eu vou ter um ângulo aqui, θ, entre uma estrutura atômica e outra. Então, óbvio que dentro do meu grão eu tenho diversos tipos de orientações cristalinas, então eu vou ter também diversos graus e tipos de desalinhamento cristalográfico entre os grãos. E dessa forma eu vou ter o que a gente chama de contorno de grão de pequeno ou baixo ângulo, e às vezes eu vou ter esse aqui no caso é o meu contorno de alto ângulo, e esse aqui é o meu contorno de baixo ângulo. O que é o meu contorno de baixo ângulo? Eu tenho aqui uma estrutura e o meu outro grão ele está com uma diferença pequena de desalinhamento entre ele, porém existe esse desalinhamento. Então esse aqui é o que eu vou chamar de um contorno de grão de baixo ângulo. Esse aqui é o que eu vou chamar um contorno de grão de alto ângulo. Por quê? Porque o grão dele aqui, o grau aqui, o meu θ de desalinhamento dele é muito grande. E por que isso é importante? Como esse desajuste é grande, a energia interfacial aqui, a energia de ligação entre esse grupo de átomos e esse grupo de átomos é diferente. Quanto maior o meu ângulo de diferença entre uma estrutura cristalográfica e outra, maior vai ser a minha energia daquela região. Isso vai influenciar em propriedades reativas e propriedades mecânicas também do meu material. Aqui também eu tenho um exemplo de contorno de baixo ângulo. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura que está aqui, aí eu tenho uma estrutura aqui que está aqui, bem próximazinha. Porém, aqui eu estou formando um contorno de grão, porque eu estou tendo um desajuste entre os átomos. E aqui essa última observação só, que é que os limites dos grãos são mais reativos quimicamente do que os próprios grãos, como consequência dessa energia de limite. Se eu tenho uma maior energia interfacial aqui, eu tenho mais átomos, uma energia exposta, ele vai tender a reagir, ele vai ser mais reativo para algum componente químico que possa vir a acontecer. A gente vê isso muitas vezes quando a gente está trabalhando na parte de solidificação e precipitação, que dependendo do ritmo que a gente está fazendo o meu tratamento térmico, eu vou conseguir uma precipitação no contorno de grão, exatamente por ser uma região mais reativa. Eu vou ter uma questão ali também que não é só que a gente chama termodinâmica, vai ter uma questão também cinética que vai influenciar a estrutura do meu material no final das contas. Vai ser um papo para as aulas para frente, só estou antecipando aqui para dar uma palhinha para vocês. Um outro tipo de defeito interfacial, que aqui no caso vai ser os nossos contornos de fases. Deixa eu botar uma cor vermelha para ficar em mais destaque aqui, né? Os contornos de fase, eles existem em materiais multifásicos, nos quais uma fase diferente existe em cada lado do contorno. Gente, o que é fase, né? A gente vai ver isso mais para frente também em mais detalhe, mas é normalmente quando eu tenho um material com propriedade química e física diferente, ou um conjunto de átomos, ou um conjunto de estrutura atômica na minha própria solução, eu falo que eu tenho uma fase diferente. E por esse tipo de diferença, eu formo os contornos de fase. Esse contorno de fase também ele tem algumas características, né? O contorno, aqui uma fase, só voltando para a nossa definição do texto, uma fase pode ser um acúmulo de elementos de liga na estrutura hospedeira do meu metal, dependendo de como as estruturas das diferentes fases se fundem. É feita uma distinção entre um contorno de fase coerente, parcialmente coerente ou incoerente. O que são essas diferenças? Quando eu tenho, por exemplo, dois metais que eu tenho fases diferentes, eles são fases diferentes, porém as estruturas deles são bem parecidas, né? Eu tenho um átomo bem parecido um com o outro, mas é diferente, forma uma fase diferente. Na hora que eu estou ligando uma fase na outra, eles têm umas ligações bonitinhas, estão todos alinhadinhos, está tudo direitinho, então eu falo que esse aqui é um contorno de fase coerente, porque existe um contorno de fase aqui, que são diferentes, um acúmulo de elemento diferente, porém eles são bem organizados, eles têm propriedades semelhantes, que eu posso chamar de coerente. Então, por definição, né, quando eu tenho um limite de fase coerente, as duas estruturas se fundem uma na outra sem nenhuma lacuna, ou seja, eu não estou tendo nenhum defeito nessa lacuna e ela fundiu uma na outra tranquilamente. E aqui, se as fases são um pouco diferentes nas suas propriedades,
né? Se a minha estrutura ela não está completamente uma fundida com a outra, aqui está vendo que aqui meu átomo é um pouquinho menor, ele não é exatamente idêntico ao outro, e eu começo a formar algumas lacunas, alguns intervalos irregulares, eu estou falando que o meu material ele é parcialmente coerente. Se vocês forem olhar, eles são até alinhados direitinho, eles têm um tamanho diferente, tem umas ligações atômicas aqui entre eles, porém aqui de vez em quando tem uma lacuna aqui, tem uma outra lacuna aqui, eu vou chamar ele de parcialmente coerente. E o meu curto caso limite é o contorno de fase incoerente. O contorno de fase incoerente ele é exatamente que nem a minha estrutura da rede, nem a propriedade química da minha fase corresponde, ou seja, ele não tem nenhum tipo de característica igual, ele não consegue ter algum tipo de união. Então eu tenho um contorno de fase incoerente, que se vocês olharem aqui não tem ligação, eles estão desorganizados, eles têm propriedades químicas diferentes. Bom, um outro tipo de contorno que a gente tem é o contorno de mácula. Esse nome mácula aqui ele é muito difícil da gente entender ele, porque não é uma coisa que a gente vê aqui na nossa linguagem. O que é uma mácula, gente? Vocês que sabem o que é uma mácula? Eu também, quando vi isso aqui pela primeira vez, gente, o que é uma mácula? Eu não consigo entender o que é uma mácula. Em inglês, eles chamam isso de twin, que é de gêmeos, é uma estrutura, é um contorno gêmeo. E a gente vai ver que em inglês realmente faz muito mais sentido a gente ter esse nome, né? Vamos por definição primeiro e já eu explico para vocês. O contorno de mácula é um contorno através do qual existe uma simetria de rede em espelho. Isto é, os átomos de um lado da fronteira estão localizados em posições espelhadas em relação aos átomos do outro lado. Então o que é o seguinte, eu tenho uma estrutura aqui que teoricamente ela deveria ser dessa forma aqui, ó. Essa aqui é a minha estrutura como ela deveria ser se ele fosse um cristal perfeito. Porém, eu vou por algum motivo aqui, por uma tensão mecânica, térmica na estrutura do meu material, vai ocorrer um deslocamento aqui no meio dessa estrutura. E esse deslocamento ele vai ocorrer exatamente em uma linha aqui de um plano. Ó. Eu vou fazer um plano aqui, vamos fingir que isso aqui é um espelho. E a partir desse espelho aqui, ó, nessa linha aqui, a partir desse ponto aqui, que eu vou chamar de espelho, tudo que eu estou vendo aqui pelo meu lado esquerdo, ele vai ter que ser espelhado pelo meu lado direito. E é exatamente isso que acontece aqui. Ó. Se vocês olharem aqui, se eu chamar esse aqui do meu plano de espelho, esse átomo aqui ele é espelhado com esse átomo aqui é espelhado com esse, e esse átomo aqui é espelhado com esse. Então, o meu contorno de mácula ele ocorre exatamente quando eu tenho uma estrutura aqui que ele está seguindo um padrão, né, uma estrutura cristalina, um ordenamento, e por um cisalhamento, algum deslocamento atômico aqui, eu desloco essa minha estrutura de uma forma espelhada com o que eu deveria ter antes. E quando eu termino esse deslocamento, a vida segue, é como se eu estivesse continuando aqui normalmente a minha linha, né? Se eu for ver, eu só desloquei isso aqui um pouquinho para o lado, para baixo, porque eu tive esse deslocamento devido ao meu cisalhamento e da minha formação no meu plano de mácula. O nome mácula realmente não cai bem aqui, né? A gente podia chamar de contorno gêmeo mesmo. Máculas, elas resultam de deslocamentos atômicos devido a forças de cisalhamento. Cisalhamento, lembra? Cisalhamento que eu falei na última aula. Cisalhamento é quando eu estou pegando duas folhinhas aqui, ó, e estou passando aqui a mão entre elas, ou estou cisalhando as duas folhas. Então, nesses planos aqui, é como se eu estivesse cisalhando ele aqui. Então, quando eu faço cisalhamento, eu formo esse plano gêmeo, esse meu plano de mácula. E as máculas de recozimento são normalmente encontradas em metais que têm estruturas cristalinas CFC, enquanto máculas mecânicas são observadas em metais CCC e HC. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês entenderem. Vocês lembram, né, o que é CFC, CCC e HC? Espero que vocês lembrem. Então, essas aqui são características dos meus metais. Entendido, gente? Depois que a gente vê pela ideia de plano gêmeo, é muito mais fácil de entender como que é o contorno de mácula. E aqui eu tenho uma imagem de como que é esse contorno de mácula quando a gente está vendo via microscopia. Ele fica parecendo uma escadinha aqui, né? Que se você fosse pensar, aqui é um plano, aqui ele é um outro plano gêmeo. E aqui, esse plano aqui, ele é exatamente, se vocês forem olhar aqui, esse plano, ele está exatamente na mesma direção e na mesma estrutura que esse primeiro plano aqui, né? Esse plano aqui, ó, é bem parecido com esse plano aqui. Então, quando eu for olhar na minha microestrutura, a minha coloração desses dois vão ter que ser iguais. O que eu vou estar vendo de diferente aqui é esse plano branco entre eles. Esse aqui é meu plano de mácula, ou o preto é o plano de mácula, né? Eu não tenho agora certeza se o preto ou o branco é. Porém, essa estrutura que parece uma escadinha ali, ó, na minha micrografia, isso que parece uma escadinha é exatamente o meu
meu contorno de mácula. Um outro defeito aqui que a gente vai chamar é a falha de empilhamento. Vocês lembram quando a gente estava falando de estrutura CFC e HC, que a diferença entre uma estrutura CFC e uma estrutura HC é exatamente a forma que eu estou empilhando os meus átomos? Por exemplo, a minha estrutura CFC aqui, ó, na minha rede CFC, o empilhamento dele é ABC-ABC, dentro daquele espaçamento atômico. E na minha estrutura HC, ele é AB-AB-AB. Para eu ter uma estrutura HC, eu vou ter que ter a repetição de AB, 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 AB. Para eu ter uma estrutura CFC, eu vou ter que ter uma repetição de ABC, ABC, ABC. Mas, se por um acaso, ali no meio da minha estrutura, eu tiver ABC, AB, AB, ABC, AB, eu estou tendo um defeito. O meu material, em partes, ele vai estar sendo hexagonal compacto, em partes, ele vai estar sendo cúbico de face centrada. E, para isso, a gente fala que a gente tem uma falha de empilhamento. Então, ele é uma sequência de empilhamentos localmente diferentes dos planos periodicamente arranjados. Aqui, ó, eu tenho um plano A, B, C. Né? O vermelho é o A, o verde é o B, o azul é o C. E, por algum motivo, aqui do meu lado, ao invés de eu ter um ABC, eu tive só um AB. Então, eu estou tendo uma falha de empilhamento. E aqui, ó, se vocês olharem bem, dá para ver aqui que devido a essa falha de empilhamento, eu acabo formando uma distorção aqui na minha rede. A minha rede não vai estar tão bonitinha quanto ela deveria estar. E essas falhas de empilhamento, ela pode surgir quando uma discordância é dividida em duas menores. Uma pequena observação aqui. E essa tabelinha aqui, ela é importante porque ela compara exatamente os tipos de defeitos, só para a gente ter uma noção de qual é a magnitude de um defeito e de outro. Esse stalking fault aqui é exatamente a minha falha de empilhamento, o twin boundary é exatamente a minha mácula, né? E aqui o meu grain boundary é exatamente o meu contorno de grão. Aí aqui eu tenho um metal e aqui eu tenho a imperfeição da minha superfície em energia. Então a gente vai vendo aqui que o contorno de grão ele apresenta uma atividade reativa muito maior do que os outros defeitos. Se eu fosse botar aqui, né, em geral, eu vou ter o contorno de grão como o maior problema e para alguns metais, uma hora eu vou ter o contorno meu contorno de mácula como um problema maior, hora eu vou ter a minha falha de empilhamento como um problema maior. E só para finalizar, gente, aqui ele na verdade ele não é um defeito interfacial, ele é um defeito volumétrico, porém eu quis já botar junto dessa aula, para eu não ter que fazer uma aula só disso, porque era uma parte muito pequena, eu preferi colocar junto aqui dessa aula. O defeito volumétrico, que a gente chama o defeito Book, defeito de massa, os defeitos volumétricos também são referidos como defeitos tridimensionais. O interfacial eu estava trabalhando em 2 dimensões, né? Esse aqui, no caso, agora eu estou trabalhando em 3 dimensões. Ele altera a estrutura cristalina em maior extensão do que os defeitos planos. Né? Obviamente, se eu estou trabalhando em 3 dimensões, eu vou ter uma distorção maior dentro da minha rede. E eles são as precipitações, os poros e as inclusões. Precipitações são um acúmulo de composto químico. Né? Por exemplo, eu comentei já hoje para vocês precipitação quando eu estiver solidificando o material. E a precipitação é como se eu tivesse um outro elemento precipitado dentro da minha estrutura. Eu vou chamar de precipitação. Poros é exatamente um defeito um problema de fusão do meu material, que eu estou tendo uma falha volumétrica grande ali dentro, e eu ainda tenho uma inclusão, que é um outro tipo de defeito tridimensional. Aqui a gente não vai entrar muito a fundo, porque mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais desses defeitos, cada um deles de forma mais específica. Gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já estava demorando, o Tony aqui estava me chamando para ajudar ele a montar aqui um negócio de armadura. Então, que bom que eu consegui concluir rápido. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí que quando eu puder eu vou responder para vocês. Compartilha, curta esse vídeo, mande para os seus amigos que estiverem fazendo disciplina, recomende para o seu outro amigo que estiver fazendo engenharia também, que isso ajuda bastante eu continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.